Olá, muito bom dia para você. Hoje, quarta-feira, bem no meio da semana, hein, gente? 28 de dezembro, agora 9 horas mais 2 minutos. Pontualmente, estamos ao vivo, direto dos estúdios da TV Tati. Cai uma chuva, a chuva não tá para brincadeira hoje aqui em Ribeirão Preto, hein? Bom, vamos agora aos nossos destaques do nosso Tá Com Tudo de hoje. Fofocas com a Jéssica Fiorentini? Temos! Daqui a pouquinho, hein, gente? E mais, você já sabe, já parou para pensar quais foram os nomes mais registrados aí ao longo de 2022? A gente vai falar sobre isso. E se você quiser mudar o seu nome, como é que faz? Qual que é o procedimento de tudo isso? E aqui na nossa sala, nós vamos falar hoje sobre a personalidade pós-pandemia. O que será que mudou aí na nossa vida, principalmente emocional aí, depois de ter passado por um período tão difícil que foi a pandemia? E agora eu vou apresentar para vocês os nossos convidados que já estão aqui nos nossos estúdios. E para você aí de casa, já pode participar através do nosso WhatsApp, mandando a sua pergunta, o seu recadinho aqui para a gente. Muito bom dia! Paulo Cury, ele que é professor de yoga e também terapeuta. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Cissa. Bom dia para vocês que estão em casa também nos assistindo. Prazer imenso estar aqui com você hoje, viu? E ela, que é psicóloga infanto-juvenil, bom dia para você, Sandra Vendrúsculo. Bom dia, né? Mais um dia aqui, né? E vamos falar de um tema que realmente tem muito para se falar, né? Pós-pandemia tá aí, ainda vai pendurar por um tempinho. Sandra, realmente, que nem você falou aí, tem muita coisa para a gente bater o nosso papo aqui hoje. Falando na saúde emocional, pós-pandemia, afetou de verdade a gente? Muito, né? A gente acha que afetou os adultos somente, né? Na questão de ritmo de trabalho, às vezes, mas não, né? Desde as crianças até os mais velhos, né, o emocional abalou bastante, né? E que nem você falou, a gente mudou muitas coisas na nossa rotina, né? Então a gente às vezes mudou também um pouquinho por dentro, não só e a gente valorizou muita coisa também que antes a gente não notava tanto, como por exemplo estar próximo de uma pessoa que a gente estava acostumado. Ah, daqui a pouco eu vou lá, eu reencontro essa pessoa. Não, a gente está querendo estar perto. Principalmente agora, né, que passou o Natal. Né, a gente viu o movimento das pessoas sempre agora em direção a esse, né, fazer o aglomerado com as famílias mais próximas, né, fazer, às vezes, se reunir, coisas desse tipo, justamente por conta desses 2 anos que a gente não teve isso, né? Então, foi uma das mudanças. Paulo, ó, eu nunca sei a pronúncia certa. Algumas pessoas falam yoga e outra yoga. Qual que é o correto? A gente fala yoga. Então tá, vamos na yoga. Yoga nesse sentido da pandemia, nesse sentido emocional que a Sandra falou, ajuda a acalmar, a trazer a gente para o nosso centro, além de fazer um bem danado aí para o nosso físico também. Eu acredito que quem praticou yoga durante a pandemia, com certeza passou de uma forma mais leve, né, pela pandemia. Porque o yoga, a gente está muito acostumado a ver as pessoas praticarem aquelas posturas físicas, né? Mas, no fundo, o yoga é para a mente, para acalmar a nossa mente e a gente conseguir lidar com as adversidades do dia a dia que elas existem, né? Não tem como a gente achar que a vida vai virar um sonho, a vida é desafiadora, mas a gente passar de uma forma mais equilibrada, né? E quem praticou provavelmente sentiu isso, como foi um lugar, uma âncora ali de nos manter centrados. E foi uma baita diversidade aí a pandemia. Eu falo, Sandra, que não é fácil viver numa época histórica. A gente teve a gripe espanhola, acho que a gente não imaginava o quanto era um turbilhão, como era difícil isso. E o mundo sofreu com essa pandemia. E é claro que o emocional, como yoga, o exercício físico, que trabalha a mente, ajuda muito, né, a controlar. No caso da pandemia, há estudos que falam que principalmente os jovens sofreram e tiveram uma mudança no comportamento, na personalidade. Isso é fato?
É fato, né? A gente tem agora diversas pesquisas saindo, né? Como eu falei, é uma temática que a gente vai estudar ainda por muito tempo, os efeitos, né, dessa pandemia. E nos jovens, o que afetou as habilidades sociais, né? Então, a gente tem, né, dentro das nossas pesquisas, que a habilidade social, ela só é posta em prática quando a gente treina. E se a gente não treinou durante a pandemia, como é que eles estimularam? Comunicação, expressão de sentimentos, né? Tudo isso ficou pausado por 2 anos, né? Por mais que às vezes o jovem estava num ambiente familiar, onde eles tinham contato e tudo mais, mas o maior ambiente de socialização que eles tiveram é a escola. E eles não tiveram isso por muito tempo, né? As aulas online não permitiam essa comunicação, igual ele está lá, né, na hora do intervalo, né, conversando mais livre. Então, sim, a gente teve muitos efeitos no modo de agir e pensar dos jovens. É uma forma de interação que foi uma ressignificação na forma de interagir com o outro, não é, Paulo? Essa questão da gente usar a tecnologia como uma ferramenta que possibilitou a gente sentir que a gente está ali perto da pessoa, mas nada substitui o tato, o estar junto, o tete a tete. Eu estava até brincando com um amigo meu, falei, imagina se tivesse sido há 30 anos atrás, isso que aconteceu, sem internet, Então, sem celular. Eu falei, imagina, assim, já foi difícil, né? As pessoas conseguirem manter o trabalho, manterem as amizades, manterem a própria terapia, né? Eu falei do yoga, mas também quem fez terapia online, né? Com certeza ajudou muito. Mas imagina ter sido muito desafiador, né? Já foi desafiador, imagina sem a tecnologia, né? Que nos possibilitou tanta coisa. Paulo, me fala um pouquinho do seu trabalho como terapeuta. Claro. Bem, além de professor de yoga, eu sou terapeuta, eu trabalho principalmente com a constelação familiar e eu sou autor também. Eu trouxe até um livro de presente para você, que eu acabei de lançar meu segundo livro, já te entregar ele. Adoro ler, adoro. É o meu segundo livro, eu lancei meu primeiro livro ano passado, que fala sobre meditação e a nossa relação enquanto filhos. E esse é o meu segundo livro, que eu lancei mês passado, que fala da nossa relação enquanto casal. Então vai falar de amor e sexualidade. E esse é outro ponto também que tocou muito na hora da pandemia. Porque muitos casais foram obrigados, né, a conviver muito mais de perto. Que antes ficava cada um, às vezes o marido sai, a esposa, não sei, sai para trabalhar e de repente essa convivência. E isso, assim, é um problema, porque por mais que a gente goste do nosso parceiro, da nossa parceira, a gente não está acostumado a ter que ficar o dia inteiro enclausurado com alguém. Nem é bom para o relacionamento, né? É importante que exista um espaço entre as pessoas, né? Eu costumo brincar que a saudade é um dos maiores remédios, né, que existe para o relacionamento. Quando a gente sente saudade, desconecta mais com a pessoa. Então, fica de presente para você. Muito obrigada. Eu gostei já aqui. Olha, Sandra, olha o que está no livro aqui do Paulo. Quem aprende a amar a si mesmo conquista o mundo inteiro. Eu acho que é por aí mesmo, né? É bem por aí, né? A gente, nas nossas relações sociais, né, antes da gente pensar ali no outro, na nossa relação com o outro, a gente tem que olhar para nós mesmos, né? E tudo fica melhor, né? Fica muito melhor, né? O Paulo tocou nesse ponto da convivência em que o casal se viu numa situação, não só o casal, mas vamos estender para a família de modo geral. Na pandemia, todo mundo dentro de casa, trabalhando, fazendo seus afazeres domésticos, as crianças ou adolescentes, enfim. Olha, foi difícil. Foi um caos, né, praticamente, né? Então, os pais tiveram que aprender a lidar com os filhos ali 24 horas, né? Porque tinha um período da escola, depois buscava. Não, era desde a hora que acordava, a hora que ia dormir. O casal, né, ali com a questão de trabalhando o home ou não trabalhando e ali lidando. Então, a parte da comunicação, né, todo mundo precisou treinar muito, né? Resolução de problema, né? Em como antigamente a gente, né, às vezes discutia, o casal discutia, cada um ia para um canto, né? Depois voltava. Não tinha essa opção, né? Então, tiveram que resolver muito isso, né? Então, a habilidade da comunicação dentro, né, da própria residência ali ficou bem forte. E ter que respeitar o espaço do outro, né, Paulo? Exato, a gente estava até falando disso agora antes de começar, que a Sandra estava comentando que ela atende crianças e jovens. E eu atendo mais adultos, mas minha esposa também atende crianças e jovens. E já aconteceu o caso, né? Ela está falando que o adolescente às vezes tem medo de fazer online, porque às vezes os pais podem ouvir.
E eu falei para ela, isso acontece mesmo. Teve um caso com a minha esposa, que ela estava tendo um adolescente, quando terminou, ele abriu a porta, os pais estavam na porta ouvindo o que ele estava conversando, né? Então, é muito importante a gente aprender a respeitar o espaço do outro, né? Aí, nesse caso, é bom que os pais também venham até o terapeuta, até o psicólogo, para uma conversa. Exato. Eu costumo brincar que, quando a gente está falando de crianças, é importante a criança, se tem alguma questão, passar por um psicólogo, mas é mais importante ainda que os pais passem por terapia. Porque a criança, quanto menor ela é, maior ela é um reflexo dos pais. E é muito desafiador você falar isso para os pais. Quando eu falo isso para pais que me procuram, muitas vezes eles ficam bravos, eles acham que é uma ofensa eu falar isso, né? Que eles deveriam fazer a terapia. Mas não é sobre quem é culpado, é só a gente entender a responsabilidade que nós temos enquanto pais, enquanto principais referências dessas crianças. Porque as crianças, elas são esponjas, né? Nós somos também, mas as crianças são muito mais. E é importante entender que todos nós somos seres humanos. Todos nós temos qualidades e defeitos, todos nós temos referenciais que nós aprendemos com os nossos pais. E, obviamente, nós temos questões que a gente precisa também melhorar, que a gente pode melhorar para entregar algo melhor para os nossos filhos. Então, não se trata de se sentir ofendido, mas sim de estar aberto, de falar, pô, eu quero ser o melhor exemplo que eu possa ser para os meus filhos. Mas aí são crenças e paradigmas que têm que ser quebrados aí com os pais para eles poderem realmente ter esse entendimento que o Paulo falou, não é, Sandra? Né, a gente tem que pensar que as crianças aprendem vendo. Então, imagina, ficaram 2 anos em casa vendo o comportamento dos pais. Né? E essa questão, né, de conversar com os pais e eles se sentem realmente, né, super maus, né? Principalmente eu chego no consultório e eu falo, olha, a criança está em terapia, eu vou estar trabalhando, né, com a criança, com o jovem, mas vocês são meus modelinhos de comportamento. Então, a gente vai começar as mudanças com vocês. Vocês vão mudar o comportamento de vocês, a fala, o modo de agir, pensar, para a gente ter o reflexo na criança. Então, é um conjunto, né? Não adianta só um membro da família fazer terapia, né? Aí seria o ideal todos juntos. Se estende para toda a família. Exato, e é uma zona de conforto o pai e a mãe não querer mudar. Né, achar que tudo que ele faz está bom e que é um problema isolado da criança. Né? A questão é sempre do sistema inteiro. Ela assusta, às vezes. Mas muitas vezes é um caminho muito bom. É um caminho que, de certa forma, às vezes é doloroso, porque você vai encontrar feridas emocionais internas, mas é aquela dor que liberta. Porque no momento que você acessa ela, você se liberta dela. Então, muitas vezes, eu já peguei casos de trabalhar pais, por exemplo, que ele educava com agressão física, com cinta. E ele chorava ao bater no filho. E ele só quando a gente acessou o passado dele, e ele viu como foi doloroso isso, que ele sofreu isso, e no fundo era a única forma que ele tinha de educar os filhos. Porque ele viu o pai batendo, então para ele educar, o único caminho que ele via era batendo, porque ele não tinha estudado outras formas. Então, a hora que ele conseguiu acessar, exato, ele só reproduziu o que ele aprendeu com o pai dele. E ele nem sabia, nem tinha consciência disso. Não tinha consciência, ao mesmo tempo ele batia e doía nele, porque ele não queria estar batendo nos filhos. Mas como ele estava preso nesse único caminho, que era a educação através da violência, ele chorava e ele também não conseguia entender porque ele estava chorando ao bater. No fundo, ele estava fazendo isso por amor ao filho. É um amor doentio, mas isso, no fundo, ao bater, ele estava querendo dar o melhor para o filho, que era tentar ensinar o filho. Então, é muito importante a gente revisitar a nossa história com os nossos pais, porque a gente vai perceber que tem muitas coisas boas que a gente recebeu dos nossos pais, que a gente pode manter ou até melhorar, mas tem coisas que a gente precisa deixar no passado, porque já existem outras formas, até cientificamente comprovadas, de entregar algo melhor para os nossos filhos. Então, a gente precisa deixar de lado essa zona de conforto. Esses mecanismos de defesas. Também é um mecanismo de defesa. A zona de conforto é um mecanismo de defesa. Porque você não precisa mudar, você está acomodado ali. Porque, ao mesmo tempo, quando você reconhece que seus pais fizeram algo que talvez não foi tão adequado, você precisa admitir que eles talvez não são aqueles
super-heróis que você imaginava, que a sua criança queria ser. E para isso é muito difícil para nós, enquanto seres humanos, entender que eles são seres humanos. Muitas vezes, se eu falar, pô, que isso que meu pai fez não foi tão legal, eu vou me sentir que eu não sou um filho, eu sou um ingrato, por exemplo. Internamente eu vou me sentir ingrato, Sim. isso é doloroso. E não é só sobre ser ingrato, não, eu posso continuar amando ele da mesma forma, mas aquele pedacinho específico dos meus pais, eu escolho ressignificar e passar adiante de uma forma diferente. É só isso, né? Não é sobre julgar. Né? Não vamos julgar os nossos pais, eles deram o melhor que eles podiam, né, para nós, mas passar algo melhor. Isso é tão... Eu ouvindo aqui o Paulo falar, é muito profundo, Sandra, porque começa lá atrás, aí vem um pouquinho, tem a história do complexo de Édipo, que a gente pode um dia falar sobre isso, porque está lá atrás e está, às vezes, muitas vezes aqui no nosso subconsciente que a gente não tem acesso, são os chamados recalques. Me corrija se eu estiver errada aí, Paulo. É um jeito de falar. Então, realmente é um assunto que a terapia faz bem, a terapia é saúde. E é por isso que eu quero te perguntar também, Sandra, por que algumas pessoas elas conseguem dar a volta por cima nesse sentido da pandemia, que foi realmente uma coisa tão, né, difícil que a gente atravessou. Muitas famílias aí, milhares de famílias perderam pessoas. Como que alguns conseguiram dar a volta e tocar a vida e outras não? Tem a ver com depressão também? Pessoas depressivas? Tem a ver com a questão da saúde mental, né? A gente pode pensar nos repertórios mesmo de comportamento, né? A resiliência de cada um para enfrentar alguns problemas. Então, tem coisas que para mim é mais fácil de enfrentar, para você é mais difícil e vice-versa, né? Então, eu acho que a pandemia mostrou muito isso pra gente. Teve gente que passou, pronto, tô bem, ótimo. Teve gente que desenvolveu, né, e a parte da saúde mental em termos de transtornos, depressão, ansiedade, né? E tudo isso a gente precisa pensar em como cuidar da nossa saúde mental. Porque do mesmo modo que a gente comentou, né, que os pais às vezes não aceitam, né, essa mudança, às vezes quem está em sofrimento também não aceita ir para essa mudança. Sim. E aí que vem o problema, porque o que é uma coisa, né, vamos pôr, pequena, que daria para a gente já entrar, né, em um tratamento, vamos pôr assim, vai aumentando, aumentando. E aí agora que a gente já está, né, nesse pós aqui, se torna algo gigantesco. E agora a gente vai para aqueles casos, Paulo, de pessoas que moravam sozinhas durante ali a pandemia. Aí tem a questão da solidão, da solitude, é dolorido também porque você passa sem querer a se autoconhecer ainda mais. Como é que faz com tudo isso, hein? Bem, o yoga sugere sempre o caminho da autoobservação. Então, o tempo todo a gente está olhando para dentro e perguntando, pô, como que eu estou nesse momento? Porque a gente começa a entender, quando a gente olha para dentro, que nós não somos as nossas emoções, nós não somos os nossos sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não tem consciência deles, a gente acaba sendo tomado por eles, né? Principalmente aqueles sentimentos mais intensos. Então, por exemplo, você falou da pessoa que estava sozinha, né, ao longo da pandemia. Foi muito intenso. Imagina a pessoa ficar 1 ano sozinha. Porque as pessoas falam, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar na minha. Mas, poxa, na pandemia não foi brincadeira, não. Porque foi um tempo muito longo. Muito longo. Assim, a solitude, que é você estar bem, né, sem precisar da companhia de outras pessoas, assim, quando é uma escolha, né, assim, não preciso ir ficar com outras pessoas para estar bem. Né? Eu posso ficar sexta-feira à noite, eu posso ficar em casa, eu vou me sentir bem, eu vou ficar feliz. Isso é uma grande habilidade, né, porque eu me basto. Então, eu consigo me divertir comigo mesmo. Porque senão, se eu não consigo ficar feliz comigo mesmo, muitas vezes o outro é uma válvula de escape para mim. Eu estou muito mais usando o outro para fugir das minhas dores. Quando eu estou bem comigo mesmo, o outro ele vem como um a mais. Né? Eu não uso o outro. E daí cria-se um relacionamento mais saudável. Porque muitas vezes o que a gente vê são relacionamentos vampirescos, vamos dizer assim, que um está usando o outro, na verdade. A gente vê muito isso na área da sexualidade, eu até falo um pouco disso nesse livro, que a pessoa vai lá e só quer usar a outra para atingir um prazer ou uma descarga sexual, e daí
termina o ato já quer ir embora, não quer ver, ou acorda no dia seguinte, olha para o lado e se arrepende. Né? No fundo, É meramente uma satisfação. É uma satisfação. Você está usando o outro, no fundo. Você não está trocando. Você está meio que usando o outro. Então, isso não é saudável. Mas, para isso, a gente precisa primeiro estar bem com nós mesmos, que nem você falou, né, da solitude. Aprender a estar bem com nós mesmos, aprender a gostar de nós mesmos. Isso é muito difícil para muitas pessoas. Não é todo mundo que já chegou nesse ponto. Essa questão da gente gostar da nossa companhia, ela é importante, ela é fundamental, mas quando se tem a solitude, que é uma questão de escolha, ok, a gente lida muito melhor. Afinal de contas, está em nossas mãos aí o poder de escolher. Mas a solidão, no sentido da pandemia, ela foi imposta. Exato, aí que tá, né? Eu acho que até as pessoas que estavam acostumadas, né, a viver sozinha, ter aquele ritmo, mexeu, né? Eu escutei isso de várias pessoas, né, ao longo da pandemia, porque foi algo que nem você falou, foi imposto. Então, tá, numa sexta-noite eu quero ficar em casa. Ok. Ótimo. Mas aí tem um sábado, um domingo, uma segunda, né? Então, por mais que a pessoa às vezes não quer sair, quer ficar mais tranquila, só que às vezes ela vai no ambiente de trabalho, ela dá bom dia para uma pessoa, ela olha a outra, pergunta se está tudo bem. Vai ao supermercado fazer sua compra. Exato, e a gente foi proibido disso de tudo. De tudo. Né? Então, até mesmo as pessoas que curtiam esse movimento, né, de ficar mais tranquila em casa, mais sozinho, também sofreram, porque foi algo imposto. Né? Não foi algo de escolha. E aí é onde mexe com o nosso emocional. Quando a gente é proibido de algo, né, de modo abrupto, né, que nem foi, a gente se sente pior. Aí que vem aquela vontade de fazer o contrário, que foi o efeito, né, que teve nos primeiros meses. Nossa, né? foi terrível, gente. E os gatilhos? Tudo isso também, ficar em casa, sozinho ou com os familiares, eles despertaram aí alguns gatilhos. Eu só ia complementar que a Sandra falou, que é muito legal, que a proibição gera desejo, né? Então, tem isso aqui também no livro, alguma coisa assim? Da proibição gerar desejo? Eu não lembro. Tudo talvez, que é proibido, a gente exato. quer, nessa linha de raciocínio. Exato. Proibido gera desejo. Então, antes você não precisava sair, agora que você não pode, daí você vai querer. Né? Você fica louco, né? Mas é muito interessante. De gatilhos, você disse referente ao quê? Da solidão, você está falando? Da solidão. Mesmo você, a pior solidão, Paulo, eu acho que é a solidão acompanhada. Você está rodeado. Muitos passaram por isso, né? Você está justamente rodeado. pela falta da comunicação, que antes não era tão necessária. Aí está lá com o marido, está com filhos e está sozinho no mesmo ambiente, né? E aí pode gerar os gatilhos emocionais, que pode levar até para um caminho aí depressivo. Os gatilhos, eles estão dentro da gente, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma questão sobre... Ela não se sentiu uma criança que foi muito cuidada, muito vista na infância. E daí chega lá na hora da pandemia, né, que na verdade só intensificou tudo. E daí ela sente que o marido, a esposa, não dá atenção, não pergunta como que ela tá. No fundo, ela está jogando um vazio dela que ela teve em relação aos pais no companheiro. Né? Não é uma função nossa, enquanto marido e mulher, cuidar do outro. A gente é parceiro de vida. Mas, nesse momento, ela começa a jogar essa sombra. Ela olha, meu companheiro não olha para mim, e daí começa a doer muito mais do que o simples não olhar, porque, na verdade, está pegando essa ferida lá do passado dela. E daí começa a gerar um estresse, porque ela começa a cobrar do parceiro ou da parceira algo que não é obrigação da pessoa. E daí começa a gerar muito estresse, porque como é para você ser também cobrado por algo que não é sua responsabilidade? Então, começa a criar muito ruído, né? E a comunicação é muito importante, porque é muito desafiador você falar para a pessoa assim, olha, eu tenho tal e tal necessidade, sem entrar numa conversa de, você fez isso, você fez aquilo. Normalmente a gente conversa falando assim, você isso, você aquilo. O apontamento. Com o apontamento. Né? A comunicação não violenta, que ao invés de falar do outro, falar de você, é muito desafiadora. A gente não foi ensinado isso quando a gente era criança. Então eu falo assim, eu sinto a necessidade de vez em quando você me perguntar como eu tô,
eu sinto tal e tal necessidade. Porque, no fundo, para fazer isso, você precisa olhar para dentro. E é mais fácil olhar para fora, né, e falar de culpados. Então, tem até um livro bem legal sobre comunicação não violenta, que é do Marshall Rosenberg. Tem até uma palestra maravilhosa dele no YouTube, que eu sugiro às pessoas a assistirem, porque facilita muito esse canal de comunicação que a Sandra tá falando, né, que é tão importante. E falando em comunicação, daqui a pouquinho eu quero falar com vocês sobre o uso de celular durante esse período aí da pandemia e o que se isso aumentou, o que foi aí os resquícios pós-pandemia em relação ao celular. E, gente, e serve para mim, porque isso aqui, eu posso esquecer, às vezes, os documentos, esquecer a bolsa, esquecer tudo, mas se eu esqueço o celular, eu fico incomodada. E você aí de casa, você tem feito um uso exacerbado desse aparelho, hein? É o Você Sabia no ar. Você sabia? Você sabia que o uso exagerado de smartphones pode afetar visão, coluna e audição? O celular, uma maquininha que cabe na palma da mão, é 1001 utilidades e, por isso, é automático passarmos muito tempo vidrados em sua tela. Pesquisas já apontaram que uma pessoa olha para ele cerca de 150 vezes ao longo do dia. Um levantamento realizado pela empresa especializada em estatísticas revelou que os brasileiros passam, em média, 9 horas por dia utilizando o aparelho. Mas o uso exagerado do celular pode causar problemas à saúde. A visão está entre as partes mais afetadas. Ficar tantas horas focando em um objeto tão pequeno pode deixar os olhos ressecados, o que favorece o aparecimento de inflamações e infecções. Sem falar que existem grandes chances de o usuário que passa da conta sofrer com dores de cabeça com frequência por causa do estímulo visual constante. A coluna, os braços, as mãos e os músculos também pagam caro. As tensões musculares provocadas pela má postura podem gerar processos inflamatórios que levam a dores intensas e crônicas. Já os movimentos repetitivos realizados durante o uso do aparelho podem desencadear processos inflamatórios nos tendões e articulações. Para diminuir os impactos, é indicado posicionar o smartphone em uma altura que permita que fiquemos com uma postura adequada e evitar ficar com a cabeça posicionada para baixo e os ombros caídos. Também é indicado que a utilização contínua não ultrapasse 1 hora e seja intercalada com alongamentos. No caso das crianças, o ideal é não passar de meia hora, intercalando com o mesmo período de descanso. Você sabia? Eu confesso que eu gostaria de usar menos aí o meu aparelho celular, utilizar o meu tempo para outras coisas. Bom, vou tentar, tudo é prática, né? Olha só, daqui a pouquinho a gente vai continuar o nosso assunto aqui sobre essa mudança de personalidade na pós-pandemia. Tem ainda fofocas com a Jéssica, tem a mudanças de nomes, os nomes mais procurados aí ao longo de 2022. Nossa, gente, tem tanta coisa aqui no Tá Com Tudo. Eu vou um rápido intervalo comercial e volto em instantes. É fim de ano no Savenhago. Festejar com alegria, vem colar no Sabe Mania. Quanto mais selos, mais desconto para você comprar lindas facas. Faça uma ceia especial, sempre com muita economia. Costela Minga, 18,90. Abacaxi Pérola, no Sabe Ganhe, 5,90. Ave Fiesta Seara, 15,98. Cebola, 5,95. Bisteca suína, 15,90 no nosso cartão. Compre, colecione e entre nesta mania. Boas festas com o Savenhago. 23 é um número primo. Números primos são aqueles maiores que 1 e divididos por eles mesmos. Portanto, primordiais. Para os incas, 23 é o melhor número do mundo.
Maias, mesopotâmicos e egípcios os consideram um número da sorte. Para nós, do Grupo Tati de Comunicação, 23 é tudo isso e muito mais. Crescimento, competência e responsabilidade voltado para o nosso público, que é e sempre será primordial para nós. Feliz 23. Brasilidade na palma da mão. Já está disponível o novo aplicativo da Nova Brasil. As músicas e o jornalismo da Nova Brasil para você ouvir onde e quando quiser. E ainda, cultura brasileira, promoções e muito mais. Aplicativo Nova Brasil, disponível para os sistemas Android e iOS. Baixe ou atualize. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. Nova Brasil. Os fatos que agitaram os bastidores da política. Os casos de polícia que chocaram a população. Os eventos que movimentaram o cenário cultural. As personalidades locais que partiram e deixaram saudades. Tudo que foi notícia em Ribeirão em 2022, na retrospectiva do Grupo Tati. Acompanhe, dia 30 de dezembro, a partir das 2 da tarde, na Tati Multiplataforma. Gente, eu adoro ganhar presente, mas melhor ainda também é presentear. E aqui no nosso programa, essa é a sua chance de levar aí para casa um lindo conjunto de joias da Maê Marques. Dá só uma olhadinha aí no vídeo, gente. Esse vídeo, ele tá lá no Instagram do Tá Com Tudo. É muito fácil de você participar. Faz o seguinte, você tem que achar, encontra esse vídeo lá no nosso perfil, no nosso Instagram. Siga as regras e você poderá levar aí para sua casa agora, dia 6 de janeiro, um colar como esse que você está vendo aí no seu vídeo, um par de brincos e uma pulseira. É o conjunto Rede da Maê Marques, que é uma empresa aqui de Ribeirão Preto, uma empresa familiar. E as peças deles são hipoalergênicas. É bom que não tem aquela coisa, tenho alergia, não tem esse problema com a Maê Marques. E você pode ainda escolher o banho, se você quer no prata ou no dourado. Tá dado aí meu recadinho. Você quer conhecer um pouquinho mais das peças aí da Maê Marques, é só acessar o site maemarques.com.br. E tem o meu cupom de descontos lá. Apresentadora Cissa 10, leva 10% de desconto, hein? Adoro! Bom, retomando aqui o nosso bate-papo na nossa sala. Sandra, uso de celular deve ter aumentado pra caramba, hein? Durante o tempo da pandemia. Aumentou na pandemia e ainda se pendura um pouquinho, né? Esses tempos atrás eu estava brincando com alguns adolescentes no meu consultório e no celular tem um localzinho que você entra para ver o tempo de uso por dia. Tinha adolescente meu dando 14 horas por dia, 16 horas por dia. Nossa. Hoje ainda, pós-pandemia. E aí a gente conversava, né, do porquê desse uso. Eles, é que não tem nada para fazer. Aí a gente fica vendo vídeo. Que foi o que aconteceu na pandemia, né? Então eles não tinham mais uma rotina, não tinham atividades para serem feitas. Alguns pais ficou em home trabalhando, ou quando não ficou, a gente teve essa cisão, né, na família, onde cada um ficou ali no seu mundo, né? E aí os adolescentes foram abusando, adolescentes e crianças abusando muito da tecnologia. Se o uso de celular ele já era grande, na pandemia ele aumentou e na pós-pandemia, então, continua. Mas se manteve, né? A gente tem até algumas pesquisas saindo aí, como vício de tecnologia entrando no nosso manual de transtornos, né? A gente tem realmente adolescentes com dependência. E aí afetou a questão da insônia, né? Então, adolescentes não estão conseguindo ter uma noite de sono tranquilo, está afetando na aprendizagem. Então, isso está se entrando agora com um novo transtorno. Bom, vamos olhar, Paula, agora, minha conversa aqui com você. Vamos olhar agora o celular tanto como essa pegada de vilão. Vamos falar das empresas. Elas se descobriram uma nova forma também de trabalhar, né? Através do home office, o celular, o computador ali. Durante a pandemia, ela fez a gente se adequar, se readequar de uma forma profissional, que muitas empresas eu acho que mantiveram. Eu vi até uma notícia que saiu sexta-feira,
eu não lembro qual foi a empresa, mas que falava que os funcionários só teriam que ir uma vez ao mês no escritório a partir de agora. Né? Eu sou de São Paulo. E eu saí de São Paulo quando eu fiz as contas do tempo que eu passava no trânsito. Nossa. Passava assim, e era pouco para a média de São Paulo. Passava acho que 2 horas de trânsito por dia. E você morava, então, relativamente próximo do seu trabalho. Justamente, porque tem gente que passa 2 para ir e 2 para voltar. E quando você coloca isso num ano, são semanas, às vezes, na vida são meses, né, que você perde parado no trânsito. E o bem mais valioso que a gente tem na nossa vida é o tempo. Né? Sem o tempo, a gente não faz nada. E o tempo, ele voa. Assim, a gente tem que ser muito sábio ao utilizar o tempo. E você desperdiçar tempo, né, parado dentro de um carro, né, para ir para um lugar e voltar, é muito cruel. Então, eu acho que a pandemia, obviamente, foi uma situação muito triste, foi muito intensa e muito triste por conta de todas as mortes que aconteceram, mas, em alguns aspectos, assim como toda experiência, ela proporcionou ao ser humano revisitar algumas questões, né, cotidianas, para falar, pô, talvez não precisava ser como era antes, né? Então, o home office, por exemplo, ele está sendo adotado cada vez mais pelas empresas, que perceberam que é possível, sim. Você não precisa enclausurar os funcionários. Que funciona, dá certo. Que funciona, dá certo. Quando você tem pessoas comprometidas, profissionais comprometidos, funciona igualzinho. E aí você faz uma vez por semana, uma vez por mês, uma reunião física, porque é importante, né, que nem você falou no começo, essa presença, né, para se conectar. Então, eu acho que isso foi um benefício, essa nova visão de como muitos trabalhos não precisam estar fisicamente. E isso ajuda em várias vertentes, ajuda o ser humano a não gastar tanto tempo, a perder tanto tempo. Esses pais, eles podem também ficar um pouquinho mais de tempo com os filhos, já que eles não passam tanto tempo, né, no trânsito. Ajuda o meio ambiente, querendo ou não, porque é um monte de carro, né, querendo ou não, está poluindo o meio ambiente quando você está passando horas parado ali. Sim. E então, sobre até o aspecto financeiro e econômico da empresa, dá uma enxugada também nos gastos. Exato. Que mantém os seus funcionários, que trabalham da mesma forma, em casa. Muitas empresas fecharam o espaço físico delas e contratam coworkings para utilizar para reuniões. Né? É uma forma de você otimizar a energia, o capital da empresa. Sandra, às vezes eu me pego pensando assim, ai meu Deus, o uso de álcool em gel virou rotina. Aí se essa doença voltar, como é que a gente lida com isso? Porque às vezes eu passo isso pela minha cabeça, às vezes não, eu estou sendo boazinha comigo aqui, sempre. Sim, né? Eu acho que a insegurança ficou muito, né? A gente instaurou hábitos novos, que nem você falou, o álcool em gel é algo da nossa rotina, né? Hoje, lavar as mãos toda hora é algo da nossa rotina, que a gente, né, muitos brasileiros não tinham essa cultura. Sim, né? a máscara, então. A máscara, né? Algo que a gente via muito na cultura, né, do Japão, né? Ali. Então, eles têm qualquer gripe, eles usam máscara e a gente, com aquilo, a gente se sentiu, né? Eu pensava assim, quando eu via ali os países asiáticos, gente, como que eles conseguem, né, ficar no dia a dia usando máscara? Ai, sente falta de ar. Ficou tão normal. Exato, né? Eu brinco que quando eu precisei tirar minha máscara, eu falei, gente, tá faltando algo. Aí eu ia no supermercado e gente, esqueci alguma coisa em casa, né? Sim, era essa a sensação. Que foi o hábito que a gente criou, né? E aí vem o nosso medo, a nossa insegurança. E a gente precisa lidar muito com isso, porque se a gente deixa que esses medos tomem conta, né, da gente, a gente realmente enlouquece. Né? Falando aí já de saúde mental, aí a gente tem pessoas que não estão conseguindo justamente voltar a essa sociedade justamente por causa de medo e insegurança. Né? E aí vem as mudanças, né? Que nem você falou ali da própria pessoa. Então, às vezes era uma pessoa totalmente extrovertida, ela começou a se tornar muito introspectiva ali, ela não consegue mais socializar tão facilmente. Teve esse tipo de situação também? Teve bastante, né? Porque as pessoas deixaram de praticar as habilidades sociais. E ao contrário, um passarinho preso, de repente, solto. Teve também, a gente teve de tudo, né, nessa pandemia. Porque, que nem a gente estava falando, foi algo abrupto, proibiu do nada, e as pessoas ficaram, meu Deus, e agora?
E aí aquela proibição. Tanto, né, que agora nas festas de fim de ano a gente viu que está todo mundo se reunindo, hotéis, né, praias aí que vai ter, tudo lotado. Porque as pessoas estão precisando. Até desse refletiu movimento. também, pegando esse viés aí, esse gancho, na própria moda. Todo mundo com muito brilho, porque a gente passou aí um bom tempo em casa usando uma roupa, Usando aquele pijama que a gente não tirava. E agora é o brilho. Exato, né? A gente quer se mostrar. Se a gente for, né, tem algumas pesquisas na área de estética que aumentou muito pós-pandemia, porque todo mundo tirou, quer sair pra rua, né? Quer mostrar sua melhor versão. Então a gente teve tantas pessoas que ficaram muito tempo ali no isolamento, vamos por assim, e se fecharam e não conseguem mais praticar essa habilidade, como a gente teve também um extremo oposto, né? Então foi 880. Você também tem, passa pela sua cabeça esse medo, se a doença voltar, como que eu vou lidar? A questão é que, no fundo, a doença não foi embora. O que entrou no sistema foi a vacina. Com a entrada da vacina, equilibrou a balança. Então, a gente tinha um cenário pré-pandemia, né, que todo mundo vivia normal. Chegou o vírus, criou-se a restrição que todo mundo teve que se enclausurar. Quando chegou a vacina, ela equilibrou o nosso sistema imunológico para a gente conseguir conviver com o vírus. O vírus ele continua aí, continua circulando. A questão é que a gente, né, não está morrendo tanta gente por conta da vacina. Então, tem um ditado chinês que fala assim, que a gente nunca pisa no mesmo rio duas vezes. Então, o que a gente vive hoje não era nem o que acontecia antes da pandemia e nem durante a pandemia. É um novo normal. Um novo normal que a gente aprendeu novos costumes de higiene, né, como o álcool em gel. Se você você falou dos países asiáticos. Eu lembro quando eu via uma pessoa com máscara, eu falava, nossa, essa pessoa está doente, né? Me sentia mal. Contagioso, por quê, né? Ou aqui na nossa convivência, ou passou por algum transplante, alguma coisa delicada, por isso que eu uso da máscara. De repente, todo mundo usando a máscara. E agora, se você está doente, né, você evita encontrar pessoas, você coloca a máscara, se tivesse sair, né, pensando no coletivo. Então, é um novo normal, né? Essa questão de voltar à pandemia... Como você bem colocou, Paulo, até quero fazer uma própria correção que eu disse, se a doença voltar, realmente a doença está aí. O meu medo é que volte um surto dela. Que aconteça uma nova pandemia. Sabe? Só que eu tento me controlar. Assim, a gente está falando da mente do intervalo, né? Que a mente é um bicho complexo. O grande mal da ansiedade é a gente ficar muito projetando o futuro, querendo pensar no futuro. Porque, por mais que a gente pense no futuro, dificilmente ele vai acontecer da forma que a gente imagina, né? Então, o que a gente trabalha no yoga é para a gente não ficar tanto deixando os nossos pensamentos inundar a nossa cabeça, né? Deixar os pensamentos irem embora, observar o presente. Hoje tem uma pandemia acontecendo? Não tem. Então, né, vive hoje, porque senão a gente começa a projetar tantos futuros que a gente vai enlouquecendo, vai ficando ansioso. Então, sobre isso, né, a minha recomendação é sempre que vier um pensamento desse, deixa ele ir embora, fala, não está acontecendo nada. E a terapia ajuda. A terapia ajuda também, porque são duas coisas em conjunto que eu vejo, né? A meditação e a terapia. O que você vai fazer com a terapia? Você vai basicamente reconhecer sentimentos, emoções que estejam aí presentes, entender a raiz deles, para a gente conseguir ressignificar, né? Encontrar eventualmente buracos, vazios, carências que a gente tenha também para ressignificá-los. E a meditação é algo que a gente tem que fazer continuamente, né? Assim, a todo momento, né? A terapia, por exemplo, você faz uma vez por semana, a meditação, a todo momento que você lembra, você respirar, né? Que isso faz você se centrar e conseguir observar como você está. Então, a terapia vai te munindo e a meditação te torna aquele observador para você conhecer. Nossa, lembra na terapia que eu vi? Que quando alguém fala não para mim, eu me sinto mal, eu estou me sentindo mal, é que a pessoa acabou de falar não. Então, um vai ajudando o outro, né? Você se tornar uma pessoa mais autoconsciente e autossuficiente para viver de uma forma mais equilibrada. Eu adoro quando eu recebo um recadinho aqui que as pessoas estão assistindo a gente. Ó, meu amigo apresentador aqui da casa está ligadinho, Caparelli. Aquele beijão e que bom que você está ligado aqui no Tá Com Tudo. Sandra. Posso mandar um abraço também pro Caparelli? Ai, claro. Obrigado, viu, Caparelli? Um grande abraço para você. O Caparelli é meu vizinho, descobri esses dias.
Como que foi essa descoberta? Eu estava passeando, vendendo meus livros pelo condomínio, né, que eu lancei recentemente, e daí eu bati na porta dele e falei, eu sou seu vizinho e tal, estava contando o livro. Ele falou, pô, que legal, eu sou lá da TV Tati, vou falar para a Cissa te chamar um dia lá para você bater um papo com ele. Então, ele que fez essa ponte de eu estar aqui, queria agradecer você, Caparelli, por essa ponte, meu querido. Obrigada. Um excelente assunto. É tão bom a gente ter esse bate-papo, que é gostoso, porque são pautas que fazem parte do dia a dia de tanta gente, não é, Sandra? É algo que está todo mundo passando, né? Então, todo mundo precisou se reinventar, né? Seja em termos de trabalho, seja em termos de convivência. Todo mundo precisou fazer tudo junto, né? Não teve uma pessoa que agiu diferente de todo mundo. Todo mundo passou, de menor ou maior intensidade, mas todos nós passamos, né? Sim, foi um desconhecido que chegou com tudo, assim, nas nossas vidas. A pandemia foi... E muitos reflexos da pandemia a gente vai ver só daqui 10, 20, 30 anos, que é com as crianças, os bebês e crianças que passaram, né? Por isso, porque a gente vê uns efeitos a curto prazo, que a gente tem falado, mas qual que será os reflexos da pandemia nessas pessoas quando elas se tornarem os adultos, né? Não tem como a gente saber hoje, a gente vai ver lá na frente. Pode ser que tenha coisas boas, coisas ruins, mas isso só lá na frente, quando elas se tornarem empresários, professores, enfim, a gente vai ver os efeitos disso, né? Porque essa fase da criança, desde a gestação até os 5 anos de idade, é a fase mais importante da nossa vida, na constituição da nossa essência. E às vezes a gente fala, não, essa criança não sabe, ela não ouve, não sabe o que está acontecendo, mas ela não sofreu, né? A pandemia não mexeu com ela só ficou em casa brincando. Exato, e ela estava ali absorvendo tudo, às vezes a angústia dos pais. Engano da gente pensar assim, Exato, né? É um pouco de ignorância. Então, lá na frente a gente vai ver isso também. Espero que para o bem, espero que contribua para, né, de alguma forma positiva, né, para o caminhar da sociedade. Agora a gente passou o Natal, Ano Novo, são épocas, o Ano Novo está chegando, são épocas que a gente fica naturalmente mais introspectivos, mais frágeis, principalmente no Natal. Você acredita que... teve uma frase de um convidado, eu não me lembro quem era, mas marcou. Nesse Natal faltarão alguns abraços. Levando para esse reflexo aí resultado aí que a pandemia fez em muitas famílias. No Natal, eu acho que é uma data que a gente pensa em família. Natal, Ano Novo, datas comemorativas mais marcantes. E eu também escutei muito isso. Faltarão pessoas à mesa, né? Ou o Natal não tem mais graça. Mas aí vem o movimento do luto, né? Que a gente precisa passar, né? O luto não é fácil, o luto é dolorido, né? Mas é um ciclo. E aí a gente precisa entender quais outras pessoas estão à mesa ali importantes, né? É um momento. É um momento. Como bem disse o Paulo. Exato. Né? A gente não pode ficar nem preso no passado e nem preso no futuro. Lógico que esses dois influenciam quem a gente é hoje. Né? A ansiedade, né? Que nem ele falou ali um pouquinho, a ansiedade ela vem de uma coisa que não aconteceu ainda, né? De um pensamento nosso que já está muito lá na frente, com base no que a gente viveu lá atrás. Então, a gente precisa parar, pensar no momento presente, né? Então, sim, há pessoas que vão fazer falta. O respeito, a saudade e, sobretudo, o amor vai continuar aqui. Exatamente, né? Eu sempre, principalmente agora com as crianças que têm essa dificuldade de entender o luto, né? Eu faço um movimento ao contrário. O luto não tem que ser dor, é saudade. Saudade de coisas boas que a gente viveu com aquelas pessoas. É desse movimento que a gente tem que lembrar dessas pessoas. E não com dor e pesar. E ver quem é ao redor que está ali também. Que a gente pode viver esse movimento presente, né? É bem isso, Sandra. Eu quero te agradecer muito pela sua presença, por ter vindo aqui no nosso programa. Manhã chuvosa aqui em Ribeirão Preto. E vocês estão aqui comigo ao vivo. E um ótimo e feliz e abençoado Ano Novo para você, Sandra. Para todos nós, eu acho que é um ano que é bem isso, né? Então, feliz Ano Novo, vamos viver esse movimento, né? Esse momento, olhar para quem está do nosso lado ali com muito amor, né? Que eu acho que agora é o principal. Paulo, quero saber se o Caparelli já tem esse livro também. Ele tinha falado para entregar para ele aqui no programa, Tátis. no estúdio.
que ele falou, não sei se vai ser com a Cissa ou comigo, que a gente vai te chamar lá, mas ele não tem. Mas eu ia entregar para ele no dia, ele falou, não, me entrega lá na hora, no programa, mas eu vou... o dele tá separadinho. Vamos combinar o seguinte, Caparelli, traz nossos convidados aqui também no Estúdio Tati. Esse assunto é tão bom, tão relevante, gostoso de tratar, às vezes doloroso. E é muito importante, assim, eu estou convocando as pessoas a lerem esse livro, porque é inadmissível que a gente esteja aí praticamente em 2023 e a gente veja tanta violência sexual, tantos números de casos de feminicídio, abuso, estupro, assim, é inadmissível, né? Então, mas enquanto o ser humano não melhorar a relação dele com a sexualidade, nada vai mudar. Então, é um convite que eu estou fazendo às pessoas a lerem o livro para a gente conseguir elevar o nível do diálogo, né, e o nível de conhecimento. Quem quiser comprar, Paulo? Pode entrar em contato pelo meu Instagram, que é oficial, com 2 Fs, oficial Paulo Cury. Tá e daí certo. é só mandar um direct. Tem também, você encontra no Mercado Livre, só escrever livro O Cheiro do Alecrim, que você encontra no Mercado Livre, e na Editora Telha, que é a minha editora também, é fácil de entrar. Tá bom. Bom, qualquer dúvida, o pessoal pode entrar aqui também em contato com a nossa produção para levar aí O Cheiro do Alecrim, para comprar esse livro, essa leitura, hein? Que deve ser enriquecedora aí para a gente. É um mergulho no autoconhecimento, porque sexualidade é o maior tabu, né, que existe no mundo. Então, é uma leitura que muitas vezes a gente vai ler e vai encontrar questões aí, mas é importante porque nos liberta, né, para a gente viver a vida ao máximo. Um ótimo e feliz, iluminado 2023 para você, para toda a sua família. Um beijo para sua esposa. Qual é o nome dela? Carol. Carol, um beijão para você aí, viu? Um ano novo maravilhoso, cheio de saúde para toda a família. Muito obrigado e um feliz ano novo para vocês que estão aqui com a gente. Bom, gente, eu vou tomar um rápido copinho de água e volto em instantes. Tem muito mais aqui no nosso Tá Com Tudo. Brasilidade na palma da mão. Já está disponível o novo aplicativo da Nova Brasil. As músicas e o jornalismo da Nova Brasil para você ouvir onde e quando quiser. E ainda, cultura brasileira, promoções e muito mais. Aplicativo Nova Brasil, disponível para os sistemas Android e iOS. Baixe ou atualize. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. Nova Brasil. É fim de ano no Savenhago. Festejar com alegria, vem colar no Sabe Mania. Quanto mais selos, mais desconto para você comprar lindas facas. Faça uma ceia especial, sempre com muita economia. Costela Minga, 18,90. Abacaxi Pérola, no Sabe Ganhe, 5,90. Ave Fiesta Seara, 15,98. Cebola, 5,95. Bisteca suína, 15,90 no nosso cartão. Compre, colecione e entre nesta mania. Boas festas com o Savenhago. Nos últimos anos, o caminho não foi fácil, mas o governo federal uniu forças com o povo brasileiro e construiu um Brasil melhor para todos. Superamos os desafios, vencemos a pandemia, controlamos a inflação, ajudamos milhões de famílias e colocamos o país no rumo certo. Conquistamos tudo isso porque somos um povo trabalhador, honesto e fraterno. Hoje podemos dizer com orgulho, a nossa força fez o Brasil melhor. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Na Claro, você faz o seu verão do seu jeito. Descansando, vendo séries, jogando online com os amigos ou curtindo sua internet em casa. E para ficar melhor, só com Claro Net Virtua. São 500 mega de internet por apenas R$ 99,90 por um mês do Multimais. Aproveite, ligue 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br/verão. Ultra velocidade e estabilidade para você curtir e fazer o seu verão. Claro, você merece o novo. Confira condições de aquisição. Os fatos que agitaram os bastidores da política. Os casos de polícia que chocaram a população. Os eventos que movimentaram o cenário cultural. As personalidades locais que partiram e deixaram saudades. Tudo que foi notícia em Ribeirão em 2022, na retrospectiva do Grupo Tati. Acompanhe, dia 30 de dezembro, a partir das 14h, na Tati Multiplataforma.
Já estamos de volta aqui com o nosso Tá Com Tudo. Para você que está chegando agora no nosso programa, nós vamos falar sobre os nomes aí que fizeram maior sucesso ao longo desse ano de 2022. E você não gosta do seu nome? Será que você quer mudar ou até incluir um nome? Como é que funciona isso perante a lei? Daqui a pouco eu vou apresentar a nossa convidada, mas antes tem uma curiosidade, uma informação. Olha só, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN, divulgou a lista dos nomes mais registrados em 2022. Helena e Miguel estão no topo da lista entre os recém-nascidos. No Brasil, Miguel e Maria Alice foram os preferidos. Foram 27.396 bebês registrados com o nome de Miguel e 24.477 registrados de Maria Alice. Agora vamos ver a lista completa de nomes masculinos e femininos. Olha só, gente, os masculinos: Miguel, Gael, Davi, Arthur, Gabriel, Theo, Heitor, Pedro, Ravi e Noah. Essa é a lista masculina e agora vamos para os femininos. Helena lidera aí o ranking, Alice, Maria Alice, Laura, Manuela, Maitê, Antonella, Cecília, Maria Clara e Heloísa. Bom, e a nossa convidada que está online, muito bom dia, doutora Larissa de Larissa, ela que é advogada, seja bem-vinda. Bom dia, Cissa, bom dia a todos os telespectadores da TV Tati, prazer enorme estar aqui com vocês. Doutora Larissa, não gosto do meu nome, é simples? Eu simplesmente posso mudar meu nome ou incluir um nome? Pois é, a questão do nome ela é muito importante, possui uma proteção jurídica de ordem constitucional em diversos códigos, né? A primeira lei que veio proteger o nosso nome, ela é lá de 1973. Então, agora, no próximo ano, ela vai completar 50 anos. E, na época, tinha-se o princípio da imutabilidade de forma muito arraigada, né? Porque o nosso nome é a forma como nós nos apresentamos e nos distinguimos na sociedade. Mas hoje entende-se que esse princípio da imutabilidade, ele é relativo, de modo que sim, eu posso sim vir alterar o meu nome, caso eu não me identifique com ele por qual motivo que for. Seja porque ele me causa um constrangimento, seja por conta de uma questão relativa à identidade de gênero. Então, hoje sim, eu posso alterar o meu nome, se assim eu quiser. É um processo demorado, doutora? Nesse ano de 2022, foi editada uma lei, a Lei 14.382 de 2022, que trouxe uma maior facilidade para que eu possa alterar o meu nome. Então, hoje, qualquer pessoa maior de 18 anos pode ir até o cartório de registro civil, solicitar pessoalmente e de forma verbal a alteração do nome. Esse que nós chamamos de extrajudicial não costuma ser demorado, tá? Cada oficial de registro civil, quando você apresentar o seu requerimento, vai informar o prazo de as devidas alterações e comunicações. Mas, via de regra, comparado, né, com processos do fórum, ele não costuma ser um procedimento demorado. Bom, muita gente deve estar se perguntando aí, é caro, tem custo? Pois é, Cissa, cada estado ele segue uma tabela própria de custas e emolumentos, tá? Aqui no estado de São Paulo, as pessoas gastam em média o valor de R$ 350 com a emissão de certidões, de cartório de protestos, certidão atualizada dos registros civil e de casamento, certidões de antecedentes criminais, civis também. Então, no montante, a pessoa vai gastar em média esse valor. Mas é importante a gente lembrar
que quem não tem condição de arcar com essas custas pode pedir o benefício da gratuidade diretamente para o oficial. Basta que ela apresente uma declaração de hipossuficiência, né, declarando que ela não tem condições de suportar com essas custas. Né? Alguns oficiais podem solicitar que a pessoa apresente um ofício emitido pela Defensoria Pública do Estado declarando a situação de hipossuficiência. Assim, caso haja essa necessidade, a pessoa deve se dirigir até um órgão da Defensoria Pública e solicitar a emissão desse documento, que ela será totalmente isenta do pagamento dessas custas. Doutora Larissa, eu tenho até uma dúvida. Eu posso incluir, por exemplo, no meu caso, Cissa é meu apelido, eu posso incluir o apelido no meu nome? Pode sim, Cissa. Apelidos notórios ou até objeto de alteração do prenome, tá? Nós temos casos emblemáticos, né, como o caso da Xuxa, né, Maria da Graça Meneghel, nascida, né, e posteriormente ela implementou Xuxa no nome, Maria da Graça Xuxa Meneghel, né? Nosso presidente do apelido Lula, né, em seu nome, então isso é possível sim. Bom, a gente está falando de nomes e sobrenomes. Também se estende essa regra? Sim, os sobrenomes, eles podem ser alterados em algumas situações um pouquinho mais específicas, né? A partir desse ano de 2022, houve uma facilitação para adequação do sobrenome nas certidões de nascimento, nas hipóteses em que eu queira acrescentar o sobrenome de um antepassado que não conste na certidão dos meus pais. Por exemplo, eu tenho um avô cujo sobrenome não consta da certidão de nascimento dos meus pais, mas eu posso solicitar pessoalmente esse acréscimo. Eu posso solicitar hoje verbalmente a inclusão ou exclusão do sobrenome do cônjuge durante o casamento, né? Eu posso, nas situações também de união estável, desde que ela seja feita através de uma escritura pública, registratório, o convivente também pode adotar o sobrenome emitido de forma extrajudicial. Doutora Larissa, mais uma dúvida. Aliás, tem um monte de dúvidas e é tão bom esse bate-papo, claro. Ele é esclarecedor aqui, porque muita gente, às vezes, tem essa vontade e não sabe como proceder. A minha pergunta é a seguinte: eu preciso de autorização do meu pai, da minha mãe, já que foram eles que me batizaram com o nome? Enquanto eu sou menor de idade, eu não posso solicitar de forma extrajudicial a alteração do meu nome. Então, para todo aquele menor de idade, se tiver, mesmo com autorização dos pais, ele precisa de uma autorização judicial para realizar a alteração do seu nome na certidão de casamento, tá? Aliás, de nascimento. Situação um pouquinho diversa é para a adoção do nome social, né? É aquele nome que eu adoto porque eu sou reconhecido dessa forma no seio da família e na comunidade, e é o nome que não condiz com o que eu sinto quanto à minha identidade de gênero, tá? Os menores de 18 anos que queiram adotar o nome social, basta ter autorização dos pais para que eu faça a inclusão do meu nome social nos meus documentos, RG, CPF ou título de eleitor. Apenas a inclusão. Situações de alteração do nome no registro civil, no registro de nascimento, é necessário autorização judicial. Para os menores de idade. Doutora, vamos dar uma complicada na situação. Sendo menor de idade, aqueles casos de família, hein? Um dos pais não concorda com a mudança do nome. E aí? Nesse caso, essa lei de 2022, ela trouxe um grande avanço, tá? Existem casos públicos, né, de quando um dos cônjuges um dos pais, né, vai até o cartório fazer o registro do filho, e lá no cartório
ele dá uma mudadinha no combinado, né? Ou muda o nome que concordou com a mãe, ou deixa de constar um dos sobrenomes, né, de família. Nessas hipóteses, no prazo de 15 dias contados do registro do recém-nascido, o pai que não concorde, ou a mãe, com o nome averbado, pode se opor ao registro diretamente perante o oficial de registro civil, tá? Caso a solicitação de alteração seja feita de forma consensual por ambos os pais, o oficial, nesse prazo, vai poder retificar e adequar o nome da criança. Agora, caso apenas um dos pais se oponha ao registro, aí a situação será levada pelo oficial ao juiz corregedor, que irá deliberar sobre o pedido. Doutora Larissa, antigamente acontecia muito isso, né? O pai ia lá, registrava, saía fora do combinado que tinha feito com a mãe, registrava um nome totalmente diferente e aí não tinha, acho que, essa facilidade. Eu nem sei, acho que não podia nem a mudança de nome. A mudança de nome, ela sempre foi permitida, mas através de autorização judicial, né? Tanto que a nossa lei é de 1973, né, que regulamenta a questão do nome. Então, o princípio da imutabilidade nessa época, ele era muito arraigado, né? Hoje entende-se que o nome, ele é sim imutável, mas de forma relativa, de forma que eu posso alterá-lo em determinadas hipóteses, né? Nessas situações, né, antigamente, quando um dos pais não concordava, a situação ela ia direto para o Poder Judiciário, que iria decidir essa questão quando a criança já estava maiorzinha até, né? E por ser um fato corriqueiro, houve essa implementação legislativa que autoriza aí os pais, nesse prazo de 15 entrar num acordo e decidir o nome do seu filho, da sua filha. Doutora, tem uma pergunta aqui para você. Meu pai me registrou com data de nascimento errada. Posso mudar? A pergunta é do Carlos Ferreira. Oi, Carlos. Bom dia. Obrigada pela sua pergunta. Sim, você pode alterar. Esse caso é uma hipótese de retificação do registro civil. Então, você precisa ter os documentos lá da maternidade que atestam o dia do seu nascimento, tá? Levar até o oficial do registro civil e pedir a adequação, a retificação da sua data de nascimento. Essa é outra questão que acontecia muito, né? O erro na data de nascimento. A minha mãe tem isso. Ela nasceu dia 18, mas foi registrada dia 17. A minha mãe também, de forma coincidentemente, ela foi registrada 3 meses depois. Era muito usual, antigamente, as pessoas moravam muito distante, né, do cartório de registro civil, muitas famílias esperavam nascer vários filhos e registravam eles de uma vez só, né? Mas com a facilidade de acesso à modernização, hoje é um pouco mais raro. Doutora Larissa, quem mais procura por essa mudança de nomes? Homens, mulheres? Quais são os motivos que levam hoje em dia a pedir essa mudança? Hoje, a mudança de nome a partir da maioridade, ela pode ser feita de forma imotivada, né? A pessoa que não se sentir à vontade ou satisfeita com o seu nome, ela pode solicitar alteração por uma vez diretamente ao oficial de registro civil. Mas é muito comum isso acontecer nos casos em que o nome da pessoa cause algum constrangimento a ela, né? Seja porque são situações que expõem essa pessoa a situações difíceis perante a sociedade, ou porque a pessoa se identifica com outro gênero que não aquele declarado na sua certidão de nascimento, né? Então, é muito comum isso acontecer. Ou alterações de grafia, adoção de sobrenomes de ascendentes, né? Então, todas essas situações podem gerar, sim, uma alteração no registro civil. Doutora, vamos fazer um reforço aqui. Para a mudança do meu nome, eu preciso de um advogado ou posso fazer sozinha mesmo? Ir até o... Você pode fazer...
Sim, pois não. Isso, Cissa, você pode fazer sozinha. Basta você ir até o oficial de registro civil, munida, né, dos documentos necessários, que são as certidões de nascimento, casamento, certidões de protesto civil, certidões de antecedentes cíveis e criminais, certidões trabalhistas, são uma série de certidões, né? Você pode se consultar diretamente no cartório e solicitar ao oficial essa alteração de nome. Ele não poderá se recusar a fazer essa alteração, tá? O oficial, ele só poderá recusar a alteração se ele suspeitar que a alteração esteja motivada por alguma fraude, má fé, ou que essa não reflete, de fato, a vontade da pessoa, tá? Aí, o oficial deve relatar essa situação de forma fundamentada e direcionar ao juiz corregedor. Doutora Larissa de Larissa, eu quero agradecer muito esse bate-papo e aproveitar para desejar um feliz e abençoado Ano Novo para você. Para você também, Cissa, para todos os que estão ouvindo, é um prazer conversar aqui com vocês. Espero que agora em 2023 todos tenham muita saúde e estejam muito felizes com os seus nomes, sabendo aí das possibilidades de alteração, mudança e adequação. Será que a gente podia falar um dia, doutora, sobre cidadania? Todo esse processo, como é que eu consigo, quais os trâmites, aí, qual o caminho? Estou totalmente à disposição para esse novo bate-papo. Um beijão para você, doutora. Até a próxima. Um beijo, Cissa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bom, ainda hoje tem fofocas, tem um montão assim, ó, de fofocas com a Jéssica Fiorentini. E você já sabe, eu vou naquele intervalo que é rapidinho, em instantes, estou de volta aqui com ela. É fim de ano no Savenhago. Festejar com alegria, vem colar no Sabe Mania. Quanto mais selos, mais desconto para você comprar lindas facas. Faça uma ceia especial, sempre com muita economia. Costela Minga, 18,90. Abacaxi Pérola, no Sabe Ganhe, 5,90. Ave Fiesta Seara, 15,98. Cebola, 5,95. Bisteca Suína, 15,90 no nosso cartão. Compre, colecione e entre nesta mania. Boas festas com o Savenhago. Apivida e Notre Dame Intermédica, 2 gigantes da saúde brasileira se uniram. E a gente gosta tanto desse país que espalhou medicina e odontologia de qualidade por todas as regiões. Com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Sempre vai ter uma unidade perto de você. É o nosso jeito de acolher e cuidar com carinho da nossa gente. Apivida Notre Dame Intermédica, mais saúde de qualidade, mais perto de você. Ao adquirir o Hipersaúde, você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Agora é 1 milhão. Separa 1 milhão pro novo milionário da região. É 1 milhão. 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 É isso aí, seja você o novo milionário da região. No sorteio principal, R$1 milhão e no Hipergiro 50 prêmios de R$5.000. Sorteio quinta-feira, dia 29 às 14 horas. Hipersaúde, ajude e concorra. De segunda a sexta. Nesse ano de 2023, o Larga Brasa completa 57 anos de vida. Sempre fiel ao seu compromisso com a verdade. A voz dos sem vozes. Principalmente uma trincheira democrática. Das 10h30 às 11h30. Morandini Larga Brasa. Larga Brasa, com Antônio Carlos Morandini. De segunda a sexta, às 10h30 da manhã. Na TV Tati, sua TV, nossa cidade. Os fatos que agitaram os bastidores da política. Os casos de polícia que chocaram a população. Os eventos que movimentaram o cenário cultural. As personalidades locais que partiram e deixaram saudades. Tudo que foi notícia em Ribeirão em 2022, na retrospectiva do Grupo Tati. Acompanhe, dia 30 de dezembro, a partir das 2 da tarde, na Tati Multiplataforma.
Já estamos de volta aqui com o nosso Tá Com Tudo e eu tenho certeza que você está curioso aí para saber as quentinhas, as fofocas da nossa Jéssica Fiorentini. Alô, Jéssica, cadê você? Oi. Bom dia. Bom dia. Já foi para academia hoje ou ainda não? Já fui, já voltei. Hoje fui mais cedo, fui 7 horas da manhã. Muito bom. Tá chovendo por aí? Porque aqui tá... São Pedro não tá de brincadeira por aqui, não. Tá muito. Tá assim, só que esfriou um pouquinho. É, aqui também. É bom, vai, vamos curtir. E o que é bom mesmo é ter reatado aí o casamento. Tem um casal aí que voltou a se amar. Voltou, MC Guimê e Alexa. Nossa, fiquei muito feliz, porque assim... O casal de famosos, né, que eu gosto, é eles, que eles parecem ser assim tão amorosos um com o outro, e eles tinham se separado, né, eles tinham até trazido aqui a fofoca, e agora eles voltaram, fiquei tão feliz. Pra fechar o ano, ela falou, né, e na legenda da foto ela postou assim, 7 anos junto, 7 anos que vai ser pra sempre. Ah, que assim seja, a gente tá aqui na torcida, é bom demais. Jéssica. Sim, o casal que voltou, ainda bem. E a Camila Queiroz, hein? Depois de uma saída que não foi muito amigável da Rede Globo, fizeram as pazes e ela vai estar de volta na casa. Porque o que aconteceu foi que ela tinha sido mandada embora, né? Porque ela tinha feito ali uma série da Netflix e parece que não tinha avisado ninguém. Não tinha avisado e porque não pode, né, também. Se você é da Globo, você não pode fazer a Netflix, só pode fazer a Globoplay. Aí ela foi mandada embora. Mas agora, o contrato dela chamar ela de volta e agora já vai entrar na novela já. E vocês aí de casa viram um recadinho que o Silvio Santos deixou na porta da casa dele lá nos Estados Unidos? Ô, Jéssica, eu gostei, viu? Achei fofo. Quando eu vi que o Silvio Santos tinha tinha feito um bilhete, eu falei, será que é xingando? Mas não, né? O Silvio Santos nunca decepciona a gente, né? Olha só que gracinha o recado que ele deu. Queridos amigos brasileiros. Vamos ler o recadinho ali, ó. Pode ler, Jéssica. Você lê? Somos muito gratos, né, pelo carinho de vocês e gostaríamos de poder tirar foto com todo mundo, mas infelizmente a gente não pode. Obrigado pela visita e que Deus abençoe a todos. Com carinho, família Abravanel. E que Deus abençoe. Colocou até uns bichinhos do Mickey, né? Que Deus abençoe a família dele também. Aí, foi fofo. E tem Achei muito simpático. Eu falei, o Silvio não decepciona ninguém. Tem mais notícias, gente. Agora, esse casal, Jéssica mais barraco. Pedro Scooby mais Luana Piovani. O que foi dessa vez? O que aconteceu é que a filhinha dele tá para nascer, né? Aí a gente não sabe se a Luana Piovani fala algumas coisas para atingir ele e que a filhinha dele tá com alguns problemas, né? Agora no nascimento, já fez 2 cirurgias e ela gravou um vídeo, a Luana Piovani, falando que o Scooby tá fazendo os filhos dele assistir filmes que não é apropriado para a idade. Começou do nada jogar vários podres aí. Aí o Pedro gravou um vídeo ontem falando assim, gente, eu não vou participar de barraco nenhum, porque minha filha tá no hospital, acabou de nascer. E mais uma vez a Luana Piovani querendo biscoito. A filhinha dele chama Aurora, não é isso? Chama. Adorei esse nome. Ela tá no hospital e aí a Luana Piovani tá... eu também gostei. Aliás, eu tava vendo a lista dos nomes aí, tava assistindo, eu vi que o Noah tá na lista dos mais registrados. Você gosta desse nome, você falou ontem, né? Eu gosto. Vamos ver, eu queria colocar no meu filho, se eu tiver um filho, Noah. Eu gosto também. E se for uma menina, se tiver uma menina aí um dia? Eu queria colocar a Lorena. Lindo, eu acho Lorena. Diferente. Lorena também, se eu não estou enganada, aí já liderou aí boas listas dos mais pedidos há um tempinho atrás. Sim. Bom, porque é o nome de pessoas mais velhas e agora tá voltando. Tá. É muito de época essa questão de nome, né, Jéssica? Bom, sim. E o Carlinhos Maia tá festivo, tá comemorando. Quer saber isso, cara, minha vida ano que vem? Ele postou
que os stories dele já passou dos 6 milhões de visualizações, já tá quase nos 7 milhões, e ele fala que é muito bom, né? Porque não basta você ter número de seguidores, que nem ele deve ter o quê? Uns 30 milhões, você tem que ter gente assistindo ali você. E ele tava muito feliz porque tinha passado dos 6 milhões de visualizações. Quem sabe 2023 meus stories também bati isso. Ô, Jéssica, vamos agora aproveitar e bater um papo aqui? Eu vi uma lista, não sei se você viu, do suposto aí, camarote do BBB. Eu vi também. Parece que vai ter uma jogadora de vôlei, que é muito famosa, que é a mais seguida das redes sociais, que eu não lembro o nome, mas ela também parece que foi convocada aí. Achei bacana, gostei da lista. Eu também gostei. Parece que até o MC Guimê também vai participar. Pelo menos ali tá na... Será? Não sei, tá naquela lista. Tem também Paula Fernandes. Paula Fernandes, eu vi a Simária e eu acho que o João Guilherme também. O João Guilherme já falou muito já, eu acho que ele vai entrar sim. Bom, tem muita coisa aí, a gente fica esperando, ansiosos para começar logo. Adoro um reality. E eu sou fã de Big Brother, não vejo a hora que chega dia 16. Acho que é dia 16 que começa. Eu sou fãzaço de Big Brother, hein? Não sei, eu tô meio por fora, Jéssica, da data. E eu sei que é em janeiro. Mas ontem eu vi, aí surgiu e falou que era dia 16. O pessoal tava tudo ansioso. Ô, Jéssica, ontem eu te perguntei se você vai viajar. O teu tio, aliás, ele tá na praia. E aí, essa chuva, tem notícias dele? Meu sogro, foi meu sogro, a mulher dele, o irmão do Ar, saiu agora de madrugada. Depois eu vou mandar mensagem pra ver se tá, mas vamos ver se, pelo jeito tá chovendo. Coitado, vai ficar lá até dia 3. Ô, Jéssica, você sabe qual que é a minha maior dificuldade, menina? É na hora de montar minha mala. Eu levo muito em excesso as coisas. Você tem esse problema? Eu também, levo um monte. Tenho. O certo é levar ali uma peça coringa, né? Que dá para os outros dias, mas eu levo um monte de coisa para aprender. Eu também. E amanhã, então, já que eu também tenho que aprender isso, viu? Já que você quer aprender como preparar uma mala prática, planejada, amanhã é um dos nossos assuntos aqui no nosso programa. Ótimo, maravilha. Porque esse ano, se Deus quiser, eu vou viajar, então eu preciso aprender a fazer mala. E avião. Você vai viajar esse ano de avião. Maneira aí no peso da bagagem, que senão fica caro. Sim, preciso aprender tudo. Que ano 2023 é tudo nosso. Amém. Olha, aquele beijo gigante aí pra você. Eu adoro falar com você, viu, Jéssica? Amanhã você tá aqui também. firme, né? É sempre um prazer estar aqui com você. Amanhã? Te espero. Com certeza. Firme e forte. Bom dia. Vai ser nas últimas do ano, hein? Nossa, ai. Capricho, hein? Até amanhã, Jéssica. Capricho, pode deixar. Bom, eu quero até aproveitar para fazer os meus agradecimentos dos meus parceiros, a Viva Decorações, onde você encontra uns arranjos lindos aí para o seu Réveillon, para a sua festa da virada, ou também para o seu escritório, para a sua casa, enfim. Viva Decorações é o lugar certo. Quero mandar um beijo para todo mundo lá do estúdio da Carol Mendes, que cuida aí do meu cabelo, da minha maquiagem, ó. Um beijão para vocês, meninas. A Mariquita, que me veste. Hoje eu escolhi esse vestido alfaiataria na cor vermelho. Já usei aqui na versão preto. Aí hoje eu falei, não, vou de vermelho. Estou gostando dessa história do vermelho, viu? E também a Maê Marques, que está sempre comigo. Nós somos parceiros aí a longa data, usando as joias. Hoje eu estou com essa corrente rajada, que eu acho tão linda, gente. É clássica. E um brinco argola, que ele é discreto, mas dá aquele charme, sabe? E você pode levar aí para sua casa um colar. Olha só, esse conjunto, aliás, gente, o conjunto inteiro, olha que promoção bacana. O colar, a pulseira, esse par de brincos e você ainda pode escolher o banho no dourado ou no prata, é a sua preferência. E para participar, Cissa, como eu faço? É muito fácil, gente. Vá até o nosso Instagram, o perfil do Tá Com Tudo, procura esse vídeo, encontra ele lá, siga as regras, torça os dedos aí, faça aquela figuinha e boa sorte. Quem sabe você não é a contemplado, contemplado e leva para casa uma peça da Maê Marques. Para conhecer mais, acesse o site maemarques.com.br. Tá dado o meu recadinho
Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia. Amanhã tem fofoca, tem falando a gente vai falar sobre mala planejada, tudo, uma mala prática aí para viajar, já que essa época aí o pessoal gosta de sair um pouquinho de férias. Bom, eu conto aqui com a sua companhia, como sempre. Vou ficando, por aqui. Curtam a sua quarta-feira abençoada, que ela seja iluminada. Um beijão para você e para toda a sua família.